Tá na hora? Boa tarde. Um prazer estar aqui hoje para falar sobre a prosperidade na nossa vida e como as constelações familiares podem nos ajudar, né? Quantas coisas, às vezes, a nossa vida fica emperrada na prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando muito mais do que de dinheiro. Porque para a gente ser próspero, a gente tem que ser próspero em vários aspectos. Eu tenho que ser próspero a nível corporal, então eu tenho que ser saudável. Então, se eu não estou saudável, se eu tenho um sintoma, eu não estou próspero. A prosperidade, ela também eu tenho que estar próspera a nível emocional, então eu tenho que estar bem comigo, meu amor próprio. A prosperidade, ela também é no nível mental, então às vezes nós temos crenças limitantes que simplesmente nos impedem de ser prósperos. E a nível espiritual. E as constelações familiares, elas podem nos ajudar em todos esses aspectos. As constelações, elas chegaram através de um alemão chamado Bert Hellinger, e ele é um método rápido, que nos ajuda a ver rapidamente aonde que está a questão, eu enxergar, olhar e a partir disso tomar uma decisão e começar a fazer diferente. E fazer diferente atualmente é tudo o que há, porque o que está acontecendo? O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento em que o novo é o que eu preciso olhar, né? Então, como que vai ser o novo normal que todo mundo está falando? Como que eu vou poder viver esse novo normal? Eu tenho que me adaptar a isso. Eu tenho não, né? A maioria das pessoas deseja e quer viver levemente e prosperamente, ter amigos, se dar bem nas relações, ter o dinheiro suficiente para poder realizar os seus desejos e compartilhar com os outros também. Todos nós queremos ser prósperos em todos os aspectos. A constelação ela se baseia em 3 pilares: as ordens do amor, o campo morfogenético e o fenômeno. O fenômeno é algo que acontece que eu me exponho a ele. E nas constelações familiares, o fenômeno é o fato das informações que estão no nosso campo familiar se apresentarem quando eu coloco uma constelação. E eu posso estar empacada por diversas maneiras do meu sistema familiar. Eu posso estar em desordem com as ordens do amor, e essas informações que estão lá no meu campo, elas vão se apresentar quando eu coloco uma constelação. Então, eu posso estar identificada com antepassados que não puderam ser prósperos, eu posso estar conectada com experiências negativas do dinheiro que eu tive no passado e que não foram muito positivas. Eu posso estar conectada com falências e tragédias passadas. Eu posso estar conectada com ganhos que foram ganhos que a nossa família teve e que esses ganhos vieram através de prejuízo de outras pessoas. E aí eu fico por uma expiação compensando isso. Eu posso estar identificada a acontecimentos trágicos que tiveram na minha família e os sintomas aparecem para que esses acontecimentos trágicos e essas exclusões que aconteceram no passado possam ser vistas agora. Então, de muitas maneiras, a constelação pode nos ajudar. As ordens do amor, elas são 3. Elas vão falar da hierarquia. A hierarquia, ela fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Então, primeiro o pai e a mãe, depois o casal, o casamento do pai e da mãe, depois o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. O primeiro relacionamento, o segundo relacionamento, o terceiro relacionamento.
o primeiro emprego, o segundo emprego, o terceiro emprego. Todas as vezes que eu não dou um lugar para tudo, para todas as coisas que aconteceram na minha vida, todas as pessoas que passaram pela minha vida, eu vou causando disfunções e dificuldades e emaranhados na minha prosperidade e na minha fluência de vida. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque eu passei por todas as relações. Eu só tenho o emprego que eu tenho hoje porque eu passei por todos aqueles empregos. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque a vida chegou até mim através do meu pai e da minha mãe. Então, a hierarquia também fala de eu estar no meu lugar. E isso também as constelações familiares ajudam. É muito difícil eu não ser próspera se eu não estiver no meu lugar. E eu posso causar grandes prejuízos tomando o lugar de outras pessoas. Se eu sou a segunda filha e fico no meu lugar de segunda filha, eu tenho uma vida leve, tranquila e próspera. No Brasil acontece muito, sabe o quê? Acontece muito daquele filho que é o caçula e o mais velho toma conta da empresa familiar, paga os estudos do caçula e quando o caçula chega, ele toma o lugar do mais velho porque ele, afinal de contas, estudou tanto para aquela empresa. E é na hora que ele estudou tanto para aquela empresa e toma o lugar do mais velho, ele quebra a hierarquia e essa empresa vai quebrar. Então, existe aí a quebra da hierarquia. As constelações vão me ajudar a eu fazendo uma constelação, eu posso ver que eu não estou no meu lugar e que eu desrespeitei a hierarquia e eu posso colocar isso em ordem e a partir disso ter uma nova postura e ir para o meu lugar. Em relação a essa questão também, por exemplo, que tem muito a ver com família e que a prosperidade está envolvida, os inventários também. Muitas vezes, os inventários são muito complicados e as constelações, eu tenho visto que elas ajudam muito nos inventários porque ajudam nas relações familiares e ajudam a trazer ordem àquilo que estava em ordem, ajuda a respeitar o que é de direito de cada um, o que está correto, o que não está correto, e a pessoa ter um olhar sobre aquilo. Uma vez eu fiz uma constelação que foi quase que imediato, né? Uma moça que veio constelar comigo, quando ela chegou em casa, daí a 20 minutos, aquele irmão que estava com dificuldade de conversar com ela, e que inclusive era o inventariante, tocou campainha na casa dela pedindo ajuda a ela para poder resolver. Porque quando eu olho isso, eu movimento esse campo familiar, o campo morfogenético, que é um campo de informações, eu também movimento esse campo. Do mesmo jeito que eu recebo as informações do campo morfogenético, quando eu faço a constelação, eu também estou movimentando o campo morfogenético e estou levando essas informações para lá. Então, quando eu quero ser próspero, e nessa questão da hierarquia, eu preciso tomar a vida. A vida chega até mim através do meu pai e da minha mãe. E só isso já foi o suficiente. Muitas vezes nós ficamos na nossa criança querendo que o nosso pai e a nossa mãe nos deem muito mais do que eles deram ou que eles estão ou dão. Na verdade, só a vida que chegou através deles é tão grande que já é o suficiente. Eu não preciso mais do que isso. Qualquer outra coisa que eles nos deram a mais, nós já estamos no lucro. E, na verdade, o que eles têm que fazer é ir diminuindo no dar. Então, os pais, a criança nasce, eles dão de mamar, a mãe dá de mamar, troca a fralda, dá tudo o que a criança precisa. Depois ela tem que ir diminuindo no dar, né? Ela começa a ensinar o menino a ir fazer pipi na privadinha, depois o menino começa a aprender a comer sozinho, para ter sua independência, depois ele começa a ir indo para a escolinha, e você vai diminuindo, depois você vai deixando ele escolher a roupa dele, você vai diminuindo no dar, para ele também criar formas de criar força nas pernas e caminhar sozinho, porque o objetivo é que o filho caminhe sozinho.
Uma maneira que nós brasileiros desrespeitamos muito a hierarquia é quando a gente favorece muito os caçulas, né? Ah, vamos dar pro pequenininho, tadinho, ele é o menorzinho. Aí a vida inteira eu fico dando pro tadinho, pro pequenininho, e é aquele que nunca consegue ser próspero, porque a vida inteira foi desrespeitada a hierarquia, então a vida inteira vai ficar dando pro pequenininho. Ele já está lá com 40 anos e considerado o pequenininho que você tem que dar para ele. E eu posso constelar isso e, a partir disso, ter um novo movimento, porque quando eu constelo aquele que é o pequeno, vem constelar e percebe que ele está fora do lugar, todos os outros também, de alguma maneira, vão ir para o seu lugar, e isso vai facilitar, vai descomplicar a sua relação com a sua família. E tudo que a gente quer é descomplicar a nossa vida. Pelo menos, né, tudo que todo mundo chega, e eu também, o que eu quero é cada vez mais descomplicar. E o que eu percebo que aconteceu comigo é que cada vez a minha vida está mais descomplicada e mais leve. E eu também estou aprendendo a lidar melhor quando as dificuldades aparecem. Porque a dificuldade ela não deixa de aparecer, não. O que acontece é que eu aprendo melhor a lidar. E a prosperidade ela é uma coisa tão incrível que ela quer entrar num fluxo na nossa vida do dinheiro chegar, sair, chegar e sair. Esse tomar a vida, que eu falo que é o primeiro passo que vem através do pai e da mãe, é um tomar ativo. Não é uma coisa que simplesmente eu fico aqui esperando que papai e mamãe me deem, não. Eu recebo e acolho a vida do jeito que ela chegou, sem querer exigir que meu pai seja assim ou assado, sem querer que minha mãe seja assim assado, porque a vida chegou neles também desta maneira. E se eu tomo a vida, se eu tomo a vida da maneira que ela chegou, aí eu posso dar o primeiro passo de poder, então, depois seguir com fluidez na minha vida. Então, eu vou convidar a todo mundo que está me acompanhando, porque eu gosto muito de fazer esse exercício, para tomar a vida. E esse é um exercício que eu posso fazer ele recorrente. Porque quanto mais eu faço, melhor eu tomo a vida, e quanto melhor eu tomo a vida, melhor eu estou agilizando esse ciclo de prosperidade na minha vida. Então, é um exercício simples, é fechar o olho e sentir o pai e a mãe atrás de você. Atrás de você, do lado direito, sinta a presença do seu pai. Atrás, do lado esquerdo, sinta a presença da sua mãe. Não interessa se sua mãe está viva, se sua mãe já faleceu, não faz a menor diferença. Se você conheceu a sua mãe, se você não conheceu, não faça diferença, porque não tente julgar nem criticar, só observe a presença que existe de dois seres da onde a vida chegou. Atrás desses dois seres tem mais 4, que são seus avós. Só observe a presença deles. Da mesma maneira, não se preocupe se você os conheceu ou não. Só sinta a presença. Atrás dos seus avós tem mais 8 presenças, que são os seus beijos. E sinta a presença deles. Não questione se foi certo, se foi errado. Ah, eu tive um avô que foi meu avô do coração. Inclua ele também, sinta a presença dele também. Atrás dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisos, de todos, eu tive uma tia muito especial, inclua ela também. Ah, a vovó teve uma irmã que criou os filhos todos, inclua essa pessoa também. E atrás dos bisos, sinta a presença dos pais dos bisos, dos avós dos bisos e de todos os outros. E atrás deles, observe que tem a fonte da vida, pulsante, brilhante, gigante. E imagine essa vida entrando pelos seus antepassados,
preenchendo seus antepassados. E aí um pouco dessa vida sai pelos seus antepassados e chega até os seus bisos. Visualize isso, a vida chegando lá dessa fonte e entrando nos seus antepassados, chegando nos seus bisos, preenchendo todos os seus bisos. E aí deixe que essa vida saia dos seus bisos e entre nos seus avós e preencha todos os seus avós. E saia dos seus avós e preencha todos os seus pais. E sinta esse fio de condução da vida que sai dos seus pais e chega até você e preencha você todinha. E quando você estiver totalmente preenchida, deixe também que essa vida saia de você e vá adiante. Que ela siga adiante através dos seus filhos, dos seus netos, do seu trabalho, da sua vida. Sinta que você pode compartilhar também isso que você recebe e que isso vá adiante. E aí diga sim, eu digo sim à vida, a como eu a recebi, a como ela é e como ela vai ser. E observe como que você fica quando você se coloca assim, recebendo e tomando a vida. Então eu já falei de hierarquia, eu já falei de tomar a vida. E quando eu tomo a vida, eu posso colocar a minha vida, entrar num ciclo de prosperidade quando eu me coloco a serviço da vida. Busco um trabalho onde eu posso realizar e ter prazer com o que eu faço. E quando eu estou trabalhando com prazer, realizando com prazer, eu estou movimentando o ciclo da vida. E aí o dinheiro vai chegar. O dinheiro, se ele chega através de uma realização e de um desempenho, ele se sente equilibrado, é um justo equilíbrio entre o dar e o receber, que é uma das outras ordens do amor. Eu desempenho e eu recebo por esse desempenho. Quando eu recebo por esse desempenho, o dinheiro ele chega de uma maneira muito feliz. E ele chega e ele permanece. E o dinheiro chega e permanece porque ele chegou por um desempenho, mas ele também quer ser gasto a serviço da vida. E quando ele quer ser gasto a serviço da vida e eu gasto ele a serviço da vida, aí eu entro nesse ciclo de prosperidade. Esse tomar a vida, que é um tomar ativo, eu tomo a vida, eu me coloco a serviço da vida, e aí eu, colocando a serviço da vida, eu equilibro dar e receber através do desempenho, e aí eu recebo, porque eu também tenho que concordar em receber, e aí eu gasto a serviço da vida. E aí eu entro nesse ciclo de prosperidade. O equilíbrio entre o dar e receber, ele fala isso, que nas nossas relações eu tenho que ter as relações equilibradas. Eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. As vizinhas antigamente faziam isso maravilhosamente, né? Vinha o bolo no pratinho, voltava o biscoitinho, depois vinha a alface da horta, depois vinha a mandioca que eu plantei, e assim elas iam equilibrando o dar e receber. Quando eu trabalho e faço um bom desempenho, eu sou remunerada por isso, eu estou equilibrando o dar e o receber. Isso não vale para pai e mãe, tá? A vida chegou através do pai e da mãe e já é tão grande que eu estou devolvendo um pouquinho para pai e para mãe quando eu me coloco a serviço da vida ou quando eu dou seguimento ao meu sistema familiar. Aí eu também estou devolvendo um pouquinho. Eu coloco meu pai num lugar de maior, eu num lugar de menor, então é hierarquia e dentro do equilíbrio de dar e receber. Quando eu passo a vida adiante ou me coloco a serviço da vida, eu estou devolvendo um pouquinho para o meu pai, para minha mãe e estou
equilibrando isso. A terceira ordem é a do pertencimento. O pertencimento fala que a partir do momento que as pessoas criaram um vínculo, elas têm direito a pertencer. Então não interessa se é alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, drogado, drogada, safado, é doido, doidão, doidinho, não interessa. Se você criou um vínculo, você passa a ter o direito de pertencer. E muitas vezes nós excluímos porque não é o nosso normal. Mais uma vez chega o novo normal aí, né? Nós buscando o novo normal. O normal é o jeito que o meu sistema faz, não é o que é natural. O natural é o que está conectado com a natureza. E quando a gente causa grandes exclusões, isso vai repercutir nas próximas, se não repercutir nessa geração, vai repercutir nas gerações futuras. Muitas vezes as exclusões se dão por acontecimentos trágicos nas nossas famílias e que trazem muita dor. Então, grandes acidentes podem causar exclusões, suicídios podem causar exclusões. O que é uma exclusão? Aquela pessoa, ela fica como que esquecida, como se ela não tivesse existido. Também existem as pequenas exclusões, que são água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando eu fico desqualificando ou excluindo mesmo, não dando lugar, não deixando aquela pessoa aparecer na minha vida. Quando eu desrespeito, então, essas ordens, que são as ordens do amor, hierarquia, equilíbrio entre o dar e receber e o pertencimento, eu causo emaranhados e dificuldades na minha vida. E o fato de eu estar em desarmonia com essas ordens me traz dificuldade na minha prosperidade. Então, por que eu deveria constelar? Eu deveria constelar, por exemplo, quais situações a nível de prosperidade que eu deveria constelar? Eu deveria constelar se eu vivo endividada. Aquela pessoa que vive endividada, com certeza tem alguma coisa ali no sistema familiar dela que está dificultando a prosperidade dela. Quando que eu devo constelar porque eu não sou próspera? Tem gente que não consegue arrumar emprego, vocês já repararam? Teve uma que me ligou e falou assim, André, é tão difícil para mim que na hora que eu arrumei um emprego, começou a pandemia, 1 mês depois, 15 dias depois começou a pandemia, e aí eu tornei a ficar desempregada. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho crença limitante, não. Temos muitas crenças limitantes e que elas podem ser consteladas e eu posso trazer um novo olhar. E essas crenças limitantes, elas vêm como que uma bagagem da nossa família, do nosso sistema familiar. Então tem gente que acha que dinheiro é sujo, tem gente que acha que quando a pessoa é rica ela não é espiritualizada, tem gente que acha que eu não posso ter mais que os meus pais, que de repente eu vou estar desonrando os meus pais, tem gente que acha que não merece ser rico, tem gente que acha que se a família toda é pobre, como é que eu vou poder ser rico? Se eu for rico, eu não vou estar pertencendo. Todo mundo é pobre, então eu também não posso ser rica porque todo mundo é pobre e aí eu vou ser excluído. Muitas vezes acontece isso mesmo, da pessoa ficar um pouco excluída porque ela está ficando mais rica. E aí ela tem que constelar para ela poder trazer uma nova harmonia. Tem gente que acredita que não pode ter prazer no trabalho. Que o trabalho tem que ser sempre duro, que tudo tem que ser difícil, que eu não posso ter um trabalho prazeroso e que é esse trabalho prazeroso e a serviço da vida que vai me fazer rico. E não é assim. Tem gente que fala assim, dinheiro não é importante. Isso é uma crença limitante. Dinheiro é importante. O dinheiro é uma energia, ele tem alma e ele faz parte da nossa vida. É ele que paga a minha vida. E o ideal é que eu tenha dinheiro para me sustentar, para pagar todas vamos dizer, os meus desejos de estudo e realizações, e que eu possa compartilhar também isso com as pessoas que eu gosto, né? Tem gente que acha que eu não preciso, a nossa cultura, ela não fala nem de poupança, né?
E às vezes a cultura é que tudo que eu ganho eu tenho que guardar, que eu não posso gastar esse dinheiro a serviço da vida. E eu posso gastar esse dinheiro a serviço da vida, eu posso colocar. E a coisa mais gostosa do mundo, quando eu entro nesse ciclo de prosperidade, porque ele me dá uma confiança muito grande. Eu sei que eu posso gastar porque o que eu gastei vai chegar. E aí eu fico confiante. E aí o meu amor próprio vai lá em cima. E aí eu estou próspera com o meu amor próprio, porque eu fico confiante de que o melhor está por vir, tudo vai dar certo e que eu vou dar conta e que o que eu faço é bacana e é legal. E aí eu estou próspera. E cada vez que eu vou olhando, mais eu vou fazendo esse movimento de estar fluida e próspera. Quando eu falo, eu tenho que ter também, sabe o que, gente? Eu tenho que ter uma conexão com algo maior. Eu tenho que saber que eu sou pequena, que existe um movimento, né, de algo maior na minha vida, algo que me conduz. Não interessa o nome que você vai dar para isso. Tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai chamar de grande alma, de grande espírito, não interessa o nome que você vai dar. Mas a verdade é que a gente sabe que tem algo que nos move. E quando eu acredito nesse algo maior e eu sou grata à vida que eu tenho, eu sou grata às coisas que eu recebo e eu agradeço, eu estou facilitando o meu futuro de estar bem e de realizar. Quando eu fico na lamentação da falta, é muito difícil. Eu não estou construindo uma vida próspera para o meu futuro. Quando eu acredito que algo maior, quando eu concordo com a vida como ela é, como ela foi, e acredito que algo maior me movimenta, eu estou indo num movimento de criar bênçãos para me impulsionar para um futuro melhor. A formação do Instituto Imensa Vida, ela serve para quê? Para quem? A gente primeiro, para todas as pessoas. Eu não preciso ter o 3º grau completo para fazer. O que é ser terapeuta? Eu tenho, para me fazer a formação, eu tenho que querer ser um terapeuta? Não. Eu posso fazer a formação para me exercer melhor a minha profissão? Deve. Todo tipo de profissão combina com a formação das constelações familiares. Então, se eu não tenho uma profissão, eu posso estar adquirindo uma profissão, me tornando uma terapeuta de constelação familiar. Se eu já sou advogada, se eu sou professora, se eu sou engenheira, se eu sou médica, não interessa qual a profissão, eu vou estar me tornando uma engenheira melhor, uma médica melhor, uma psicóloga melhor, uma juíza melhor, se eu conhecer, porque eu vou estar cuidando de mim, eu cuidando de mim, eu cuido do outro, eu cuido da humanidade. E se eu estou olhando para mim, eu vou poder fazer melhor, né? Esse ser terapeuta, atualmente a gente tem visto pesquisas que essa atitude terapêutica, ela não é só do terapeuta, ela é desse novo normal. A profissão do futuro é esse novo normal. As pessoas estão demandando cuidar e serem cuidadas. Então, o novo normal está vinculado a tudo isso. A essa profissão que olha o outro como um todo, que olha o outro vindo dentro de um sistema com toda a sua bagagem, toda a sua história. E sabe que eu também estou chegando aqui com toda a minha bagagem e toda a minha história. A nossa formação, ela tem 9 módulos, 9 temas diferentes, 9 professores diferentes. E é proposital. Por quê? Porque eu, tendo 9 professores diferentes, fica mais fácil eu achar o meu jeito. E quando eu acho o meu jeito, eu vou estar
realizando de uma maneira mais prazerosa. Se eu estou realizando de uma maneira mais prazerosa, eu vou ser mais próspera, eu vou estar mais a serviço, os casos vão chegar mais fáceis para mim, eu vou desembolar os casos mais facilmente. Então, é por isso que são tantos professores. Atualmente, o movimento é todo online e a gente sabe que por um período nós vamos ter que fazer assim. Mas o Instituto, ele disponibiliza muitas oportunidades da pessoa seguir se aprimorando. Então, ela segue se aprimorando com os aulões que a gente tem nas quartas-feiras, ela segue se aprimorando com as lives, ela segue se aprimorando porque se ela quiser continuar investindo em novos cursos e novos atendimentos, ela sempre vai investir com um valor menor, porque a gente acredita nesse movimento de continuar se cuidando e continuar olhando. O convite é: venha se olhar, venha se cuidar, venha conhecer, venha fazer o primeiro movimento. Nós já compartilhamos o link aí? Está na descrição. Está na descrição do vídeo. E aí você tem a oportunidade de entrar em contato e fazer o movimento para estar junto, né? Para poder ser próspero, para poder olhar para suas relações, para poder ter relações harmoniosas, para poder olhar para as identificações do seu passado, porque aconteceu no seu passado, da sua família, e poder ressignificar isso, para poder acabar com as identificações com questões do passado da nossa família, trazendo essa fluidez a nível de trabalho, a nível afetivo, emocional, ou para poder olhar para as exclusões e então poder acabar com sintomas e trazer mais leveza nas nossas relações. Muitas vezes a gente está envolvido em histórias que nos tomam e que trazem grandes repercussões na nossa família. Então, por exemplo, a minha família é uma família que teve uma fábrica grande. E essa fábrica grande, ela moveu muita história de familiares em Mariana e em Barbacena. Então, assim, eu já aconselhei pessoas que chegaram para falar de questões e eu falei assim: eu conheço essa história. Então, de alguma maneira, a minha família estava envolvida com aquilo. E quando eu começo a curar o meu sistema familiar e essas pessoas chegam, nós estamos levando a cura para muitas pessoas. E se eu estou olhando para a vida profissional delas ou para o sistema familiar delas, essa cura está acontecendo num movimento muito maior. E é muito bonito tudo isso, e é muito lindo tudo isso, a gente poder fazer esse serviço a serviço da vida. O convite é: permita-se. Venha se permitir cuidar de você. Venha se permitir olhar para a prosperidade na sua vida, a prosperidade como um todo. Vou convidar aqui, me veio aqui agora, vamos fazer uma outra dinâmica. Muitas vezes a gente não fica próspero porque a gente está desequilibrado no dar e receber. Então, às vezes eu estou endividado com alguém em vários aspectos. E às vezes eu não reconheço que eu tenho essa dívida, às vezes eu tenho essa dívida mesmo, ou uma dívida financeira mesmo, ou uma dívida emocional, ou uma dívida de uma atitude que aquela pessoa teve comigo e eu nunca pude devolver aquilo. Então eu vou convidar você para imaginar a pessoa, ou as pessoas, ou a circunstância em que você ficou endividado. Imagine que essa pessoa que você ficou endividado, ou a pessoa ou a situação em que te gerou débito, ou se você ficou devendo mesmo financeiramente.
Imagine que essa empresa ou essa instituição está aí na sua frente e você vai fazer um exercício de visualização e de compromisso com você mesmo, de estar quitando essa dívida energeticamente agora. Olhe para essa pessoa e diga a ela, ou para essa empresa, ou para essa circunstância, e diga a ela: eu sinto muito. Eu venho em débito com você. Eu desequilibrei o dar e receber. Eu sinto muito. Eu sinto muito se de alguma maneira eu te prejudiquei. Agora eu reconheço isso. Receba agora, simbolicamente, o pagamento dessa dívida e se comprometa com alguma coisa que você queira fazer, alguma coisa simbólica. Se comprometa em plantar uma árvore, se comprometa em assistir uma missa, se comprometa em fazer uma doação, se comprometa a se desprender de um bem, de um anel, de um brinco, de um relógio, qualquer coisa que te vier na sua cabeça agora, em que você vai estar fazendo o equilíbrio disso. Então eu agora por favor, receba simbolicamente como uma quitação simbólica do que eu fiquei te devendo. E espero, sinceramente, poder estar reequilibrando a nossa relação. Muito obrigada. Por favor. Muito obrigada. Observe como que você sente, se você fica bem. Eu fiquei esquentei toda, fiz o meu compromisso aqui, vou acatar o meu compromisso e cada vez que eu olho para isso eu vejo que me vem uma lembrança de algum lugar que eu deixei em desequilíbrio, ou que eu dei demais, ou que eu recebi demais. Muitas vezes, sabe, dentro desse equilíbrio do dar e receber, eu não quero receber porque eu sei que eu vou devolver. E aí eu crio dificuldades nas minhas relações. E aí eu não posso ter relações harmoniosas com os amigos, com os familiares, com uma outra pessoa como companheiro, e aí eu não estou sendo próspera. O convite é para olhar para tudo isso, e para a gente olhar, é muito importante esse aspecto, né, do amor próprio. É com muita amorosidade que a gente tem que olhar. É aposentando o chicote. Porque também já acabou a época da época do chicote, não dá mais. Agora é a época do amor. E a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem com a gente mesmo. Então agora é a hora de ser carinhoso e amoroso com você mesmo, para poder também ter esse olhar para o outro, um olhar amoroso e carinhoso com o outro. O meu telefone é 975330902, o DDD é 31. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato e nós vamos estar aguardando vocês aqui. São todos muito bem-vindos. Toda quinta-feira nós temos esse aulão, essa aula aqui, como se fosse uma aula inaugural, explicando um pouquinho o que é a constelação,
o que é a formação do Instituto e você segue convidado. E traga um amigo para assistir, compartilhe. Até quinta-feira que vem.